porque é um tempo de estar em alerta, atento, atenta ao que o momento exige. Quem não se submeter daqui para frente às direções de Deus vai se auto-excluir. Chega de incredulidade. Lembre, façam tudo que Ele mandar. E tem gente que é especialista em desculpa. E já falamos que desculpas são mentiras. O sucesso não combina com desculpas. O sucesso não combina com a negligência. Senhor, nós estamos aqui nesse projeto, no dia que se chama hoje, o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos, para darmos o nosso melhor ao Senhor. Eu não sei se algo aconteceu ontem que entristeceu essa pessoa, mas passou. Não sei se logo pela manhã ou na madrugada algo aconteceu, passou. Nós só temos este momento. Nós só temos agora, o hoje. O que aconteceu há 5 minutos atrás já é passado. Então, Senhor, que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor se manifeste nesse culto da mulher sábia, nesse projeto Casa Firme. Temos tantas orações ainda, tantos cultos, tantos direcionamentos. Que a glória do Senhor possa encher essa igreja. Que a glória do Senhor possa ser palpável, possa ser visível. Que não haja nenhum imaturo, nenhuma pessoa distraída, dormindo o sono da negligência. Meu Deus, desperta aquele que dorme. Que o Senhor possa falar profundamente aos corações. Que eu venha diminuir, que o Senhor cresça. Que o Senhor possa se fazer presente nessa manhã. Abençoe aquelas mulheres que ainda estão para vir, as famílias que ainda estão para vir. Abençoe as que já estão aqui, o teu povo que já está aqui, fale profundamente. Eu quero repreender neste momento, Senhor, toda e qualquer maldição, peso, cansaço excessivo, todo e qualquer laço, armadilha contra a igreja, contra as famílias. Meu Deus, todo e qualquer peso, toda e qualquer sentença do mal contra essa pessoa. Meu Deus, toda e qualquer artimanha, estratégia do mal, caia por terra. Se tem algo sendo preparado para a nossa casa, para os nossos filhos, Senhor, para tudo que pertence a essa pessoa, enquanto oramos aqui, que o Senhor agora destrua os planos do diabo, todos os planos, as arquitetações, que toda inveja, todo olho gordo, toda feitiçaria, toda língua fraudulenta que se levantou para falar de nós, pessoas que se dizem amigas, mas que estão falando neste momento mal pelas costas, pessoas traiçoeiras, que é onde há, meu Deus, um traidor, uma traidora, onde há uma manipulação, traga, Senhor, traga a luz, em nome do Senhor Jesus, que não deixa nada em oculto, meu Deus, que todos os laços, todas as iscas do diabo caiam por terra contra a igreja, contra o nosso povo, em nome de Jesus. Passa com o teu sangue sobre essa rua, sobre esse quarteirão, sobre a igreja, sobre este trabalho. Passa com o teu sangue, meu Deus, a transmissão, as mulheres que estão assistindo pela transmissão, passa com o teu sangue nas nossas filiais, nas nossas igrejas, sobre as lideranças, passa com o teu sangue, passa com o teu poder. Meu Deus, nós precisamos do Senhor. O Senhor é um Deus onisciente, o Senhor é um Deus onipresente, o Senhor é um Deus onipotente, o Senhor tem o controle de tudo. Então,
se faça presente neste lugar e em todos os nossos templos. Eu creio que cada um que comer a sua palavra, devorar a sua palavra, cada pessoa que se lançar, não frequentador de igreja, não, aquele que só veio para marcar um cartão, eu vou no mais um culto, é mais um projeto Casa Firme, não, esses não, mas aqueles que estão com fome, com sede, de conhecer mais do Senhor, de ter mais comunhão com o Senhor, eu declaro que vão sair daqui com as mãos cheias, vão sair daqui vendo a glória do Senhor, o de repente do Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar, por favor. Firmes, desanimadas. Deixa eu ver o rostinho. Pastora do céu. Tá todo mundo firme, forte, feliz. Deixa eu ver, tem um sorriso aí. Fala para essa pessoa do lado, você tá firme na areia ou na rocha? Aí, que você percebeu aí? Na rocha? Ah, então tá bom. Olha, tem alguém aqui que estava no culto ontem à tarde? Que eu fiz? Ainda ontem, né, eu fiquei sabendo que ia fazer o culto à tarde, pedindo uma palavra para o Senhor. E eu fui, né, ali em busca de uma palavra antiga que eu tinha falado no Mulher Sábia. Eu peguei duas palavras, vigiai, olhai e orai. Nós temos que estar atentos a esse momento. Nós estamos hoje no 25º dia, praticamente a metade. E se você for ler o livro de Neemias, quem leu o livro de Neemias? Não o livro, oração de Neemias, o livro da Bíblia de Neemias. Leram? Estão lendo? Se você ver do 9º dia até o 27º dia, ele foi descobrindo coisas, e foi fazendo um limpa em Jerusalém. Então, qual que é o título da palavra de hoje? Permaneça na torre de vigia. Abacuque 2:1. Agora vou subir à minha torre de vigia e esperar para ver que resposta o Senhor vai dar à minha queixa. Vou ler de novo. Agora, eu vou subir à minha torre de vigia. Subir. E esperar para ver que resposta o Senhor vai dar à minha queixa, à minha situação, à minha lamentação, a restauração que eu preciso. Eu vou subir, eu vou estar na torre de vigia da minha casa, das minhas finanças, da minha vida espiritual. Eu vou estar vigiando, porque é um tempo de estar em alerta, atenta ao que o momento exige. É preciso discernimento para este tempo. 1 Crônicas 12:32. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saber o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sobre suas ordens. Na NBV, da tribo de Issacar, 200 chefes. Todos homens que conheciam bem os fatos daquele tempo e sabiam qual o melhor caminho para Israel seguir. Eles comandavam todos os seus parentes. Discernimento, atenção, vigilância,
Deus, antes de me abençoar, Ele quer me salvar. O que eu disse? Antes de Deus querer me abençoar, querer te abençoar, Ele quer te salvar. Lucas 21, 34 ao 36. Jesus terminou dizendo: fiquem alertas. Não deixe que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre. Façam o quê? Orem sempre. Fiquem vigiando e orem sempre. Fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Quem não se submeter daqui para frente às direções de Deus vai se auto-excluir. O que eu disse? Vai se auto-excluir. Vai se auto-excluir. Porque chega de incredulidade. Pastora, mas eu sou uma obreira, eu sou uma pastora, eu sou uma presbítera, uma diaconisa, eu sou um membro, eu sou uma evangelista. Pastor, eu estou aqui na igreja há 10 anos. Mas se você ouve a palavra e não pratica, você é incrédula. Eu era uma pastora caída naquele altar, tocando aquele teclado, que se o Filho do Homem viesse, eu não teria condições de estar em pé diante dele. Tamanha incredulidade, porque não praticava a palavra. A minha inclinação, graças a Deus, apesar que para Deus pecado é pecado, nunca foi para a imoralidade, para o pecado, da imoralidade, da lascívia, mas da rebelião, dos questionamentos. Porque muitas vezes você está dentro da igreja, num culto como esse, está falando, você está lá dentro de você, não é bem assim. Ou há uma reunião, há uma liderança, te pergunta algo, você vai soltando de soquinho, vai soltando aos pouquinhos, você tá em rebelião, você está escondendo coisas, ou você está questionando. Eu estava assim, indo para o inferno no louvor. Olha que coisa mais linda. Levando a minha filha de 15 anos, 14 anos, para o inferno, porque ela não queria saber da obra. E a culpa é dos pais. Porque os filhos são reflexo dos pais. Para de ficar, é porque minha filha é rebelde, meu filho é rebelde, porque é difícil. Não, a culpa é sua, você veio primeiro, essa criança veio numa folha branca. Tanto que tem médicos que eles condenam essa questão de você ficar balançando, porque na barriga a criança dormia sem ficar balançando. E muitos, porque a gente acaba com aquela coisinha fofinha, você vai lá, né? Às vezes está na fila do banco, você está lá assim, ó. Ai, estou até sem a criança. Ai, meu Deus, acaba saindo no automático. É ou não é? Está no mercado, está esperando lá, você está assim. Nossa, mas o filho está com o pai agora, está com a tia. Ah, tá. Porque se você vai criando, você vai moldando aquela criança. Então, se eu não pratico, eu sou incrédula. Pastora, mas eu preciso de ajuda nisso.
tem um respaldo para você, Marcos 9, 24. Ó, o pai imediatamente respondeu. Eu creio. Ó, você vê que a pessoa crê. A palavra vem, ela até crê. Mas aí nessa tradução fala assim, ajuda-me a ter mais fé. Aí na NVT, no mesmo instante, então se você está aí, está vendo, tem coisa errada, já vai falando, ó. No mesmo instante, para tudo, já fala aí dentro de você, ó. O pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Porque lá no fundo, ele disse da boca para fora, lá no fundo ele não cria que Jesus poderia curar por completo aquele filho. E muitos estão aqui e não creem, não, o Senhor pode vir até aqui, mas dali para frente, será que vai acontecer? Tem sempre uma perguntinha, tem sempre um ponto de interrogação. Aí na Almeida, e logo, ó, é rápido, você tem que agir rápido, você não pode deixar virar uma bola de neve. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Então, você tem que ser sincero. Chega de máscaras diante de Deus. Chega de máscaras. Nos 52 dias do ano passado, quem estava aqui, a bispa falou sobre o quê? Todo o propósito? Casamento. E teve um culto, aquela oração da linhagem, pedir perdão pela linhagem, pelos pecados que a nossa linhagem fez, que nós nem sabíamos e tal, mas teve um culto específico, que ela disse o quê? A questão da imoralidade. Quem vai lembrar desse culto, que ela ainda falou assim, você tem que ir para Deus e falar a verdade, eu gosto disso aqui. Senhor, me ajuda! Me ajuda porque eu gosto da lascívia, eu gosto do que é pecado, me ajuda a sair disso. Você tem que ser verdadeiro com Deus. Ele está farto de pessoas que vão soltando no soquinho. E o pior, ele está voltando. Como é que você vai se manter diante, você vai estar em pé? Ou você vai cobrir o rosto, você vai se esconder, você vai fazer o quê? Você pode estar de pé diante dele, clamando, hosana nas alturas, ora vem Senhor Jesus, pode vir, pode entrar na minha casa, pode entrar no meu celular, pode entrar no meu computador. Eu poderia pegar o seu celular agora? Eu poderia ir no seu histórico agora? Ajuda a minha incredulidade. Lembre, façam tudo que ele mandar. Aí há 2 meses atrás, você vê que tem pessoas que não levam a sério a palavra. Há 2 meses atrás, depois você vai pegar lá, você vai assistir, veio a palavra distração. O início da tragédia. Quem lembra dessa palavra? Há 2 meses atrás. Mas o que acontece? O que está em Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, rejeitaram essa palavra, estão rejeitando a direção dos 52 dias. Eu também rejeito como meus sacerdotes aqui. A bispa ainda disse, pode abrir o leque, não fica só para quem tem algum cargo na igreja. Vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Na tradução NVT, meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, então a verdade é essa. Muitos vêm na igreja só quer prosperidade, só quer casar, só quer namorar,
Só quer as bênçãos, tá igual o povo de Israel. Eu quero bênção, eu não quero o abençoador, eu quero só as bênçãos. Eu não quero o Senhor, eu quero o que o Senhor tem para me oferecer. Está rejeitando o conhecimento, está rejeitando, olha aqui, não me conhece, não se relaciona com Deus. Se relaciona com todo mundo, se relaciona com na lanchonete, se relaciona no corredor, se relaciona com as pessoas no estacionamento, fica no balcão da escolinha, se relaciona na mesa da unção, se relaciona com o povo no Forte e Corajosa, vem para os trabalhos, mas não se relaciona com Deus. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei do seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Rejeitar. O que significa, pastora, rejeitar? Lançar fora. Então muitos, a palavra vem, eles joga a palavra na lata do lixo. Eles lançam fora, eles largam, eles soltam as direções logo na volta para casa. Eles soltam, eles largam a direção. Rejeitar, lançar fora, largar. Por quê? Porque não pratica. É o que tem acontecido com muitos dentro da igreja. Eles jogam fora a palavra. Eles desperdiçam a palavra. Porque não praticam. Rejeitar é ignorar. Eles rejeitam a palavra. A palavra vem e eles, olha só, eles jogam fora a palavra, eles lançam fora a palavra, mas eles não soltam a mágoa. Eles não soltam, as pessoas não soltam a amargura. Vem cá, amargura, você é minha. Ai, mas eu perdoei, mas tem que conviver. Você sabe que não precisa conviver, mas só por fazer essa perguntinha, você não perdoou. Porque e se Deus te mandar conviver? E se Deus mandar você ir lá e conviver? Como Deus fez com Oséias, que mandava ele ir lá e voltar a pegar aquela mulher que trai ele. Quem lembra da história de Oséias? Será que você teria essa estrutura espiritual? Será que você teria essa flexibilidade de voltar lá e pegar uma prostituta que traía ele? Era um símbolo do que o povo de Israel fazia com o Senhor. E vai lá Oséias de novo, e vai pegar a mulher de novo, e a mulher vinha e traía ele de novo. E vai lá ele de novo, é o amor do Senhor. Então as pessoas não soltam a mágoa, elas não soltam a amargura, elas soltam a palavra. Muitos aqui podem dizer, nossa, tinha até esquecido essa palavra, pastora, da distração. Até tinha esquecido, mas está lá. Vai no canal que você vai procurar. Está lá. Mas não solta a mágoa, não solta a amargura. Vivem por sentimento, é o que eu sinto, é o que fez, é o que não me fez. Olha, é pensamentos. O que tem saído de você? É a atitude de um salvo, de uma salva, ou de uma pessoa que ainda é carnal? Responda para você. Aí, ontem também eu falei muito sobre isso. Com o que você já se acostumou? Você já se acostumou com a história de Neemias? Mais de 52 dias. Você já se acostumou em ter uma boa saúde? Porque muitos não dão valor a isso, só dão quando perdem. Muitos já se acostumaram a viver em paz. Você já se acostumou a viver em paz? Ou em guerra. Tem gente que se não tem um problema, a pessoa cria um problema. Eu tenho que fabricar um problema. Eu preciso de uma briga. Eu preciso estar em guerra com alguém, com alguma situação. Você já se acostumou? Já se acostumou a ser guardada, protegida na entrada e na saída? Porque, você vê casos aí, crianças que foram num bar comprar algo, nunca mais voltaram. Pessoas que foram fazer algo, não acha. Pessoas que foram sequestradas. Se você vê, você chegou em paz na igreja.
Ah, pastor, mas eu não moro tão longe, mas independente. O mundo espiritual não para. Quem te garante que você não passou por um assassino? Por um matador de aluguel? Quem te garante que o diabo não armou um laço ali para um carro te atropelar? Quem te garante? Aí você já se acostumou, não está na torre de vigia, não está orando, não está buscando, não está agradecendo. Não? Olha isso aqui, João 5, do 1 ao 5. Depois, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes, inválidos, cegos, coxos, paralíticos, esperavam pelo mover da água. Porque o anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque depois disso ficava curada. Um dos homens que se achavam ali estava paralítico havia 38 anos. Esse homem, ele se acostumou com o quê? Com a paralisia. Ele se acostumou com a paralisia do corpo, mas também a paralisia mental. Porque tem gente que é isso, é assim, ele é especialista em desculpa. Mas desculpa é o quê? Você lembra? É uma mentira camuflada. Desculpa é uma mentira camuflada. E tem gente que é especialista em desculpa. E já falamos que desculpas são mentiras. Olha esse outro pessoal aqui, ó. Gênesis 3, a história clássica. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da fruta da árvore da qual eu proibi de comer? As desculpas, né? O homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira, que me ofereceu a fruta da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Se acostumaram com o paraíso. Adão e Eva se acostumaram, não estava bom estar em paz, andarem livres. Tinham que olhar para o fruto proibido. Não, olha, Deus fala: minha filha, meu filho, faz tudo isso aqui, ó. Eu te dou liberdade, você vai ser abençoado, como está em Eclesiastes. Curte a vida com a mulher que você ama, sabe, trabalha, olha, aproveite, porque isso é um presente de Deus. Uma pessoa que é o que é errado. É aquele quadradinho da piscina, ela quer aquilo ali, é aquilo que ela quer, que não pode. Se acostumou com o paraíso, com a paz. Muitos se acostumam com o cuidado de Deus, com a providência de Deus. Não estavam atentos à voz de Deus. Esse povo aqui não estava atento à voz de Deus. Eles só ouviram uma voz. Sabe qual foi a voz que eles ouviram? A voz da vontade. Eu tenho vontade. Eu tenho vontade. Eu tenho vontade. A voz da vontade. A voz da vontade. Não a voz de Deus. A voz da vontade. Olha esse outro caso. 1 Samuel. Esse também é clássico, né?
Samuel havia dito a Saul que esperasse a sua chegada durante 7 dias. Mas, como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a debandar rapidamente. Em vista disso, Saul disse a eles: tragam para cá o sacrifício queimado e as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. Mas justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. E Saul saiu ao seu encontro para o saudar. Porém, Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que meus homens estavam se espalhando e que você não chegava no prazo marcado, e os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo: os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Gilgal. E eu não pedi auxílio do Senhor. Por isso sente, ó, o sentimento. A pessoa, ela abre mão da palavra. Ela rejeitou a palavra de Deus que Deus deu para Samuel. Ele largou, não quis esperar. Vou fazer do meu jeito. É do meu jeito. Eu tenho um temperamento curto. Não, eu sou assim, eu vou morrer assim. É do meu jeito. Olha, eu senti a necessidade de oferecer o sacrifício queimado, sem esperar a sua chegada. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Você desobedeceu ao mandamento do Senhor, o seu Deus. Ele tinha planos de fazer você e seus filhos rei de Israel para sempre. Tá, o 14? Mas agora o seu reinado vai terminar. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração e já o indicou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel saiu de Gilgal e foi para Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, verificou que havia ficado somente cerca de 600 homens. Saul tinha se acostumado a fazer as coisas do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele. Por que não foi ficar na torre de vigia? Não, Senhor, não vou olhar para os soldados, não vou olhar para o desequilíbrio desses soldados, para a situação que parece que está chegando ao fim, não vai ter jeito. Eu vou vigiar, eu vou olhar, eu vou orar, eu vou estar em alerta, eu vou estar em atenção, eu só vou olhar para o Senhor. Não, eu senti. Tem traduções que diz assim, eu me obriguei. A pessoa se obriga a fazer o que é errado, mas não se obriga a fazer o que é certo. Então, é no tempo dele, da maneira dele. Saul, ele se acostumou a se sabotar. E tem muita gente que se acostumou a se sabotar. Romanos 12, do 1 ao 2. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus. Que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na Almeida, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia, ela é bem clara e nos ensina a não nos acostumar com o padrão deste mundo, com o padrão errado. Não se acostume em frequentar a igreja, não se acostume com os 52 dias. Você precisa estar na torre de vigia, você precisa reparar o seu altar, colocar a sua casa em ordem. Ainda é o tema do Forte e Corajosa, é o que Deus tem falado, só que muitas pessoas só levam para o lado material. Pastora, minha gaveta já está, meu guarda-roupa, a minha maquiagem, já troquei até de bolsinha, meu batom tá tudo limpinho, tá? Mas e a bagunça interna? Porque essa ordem externa, se o seu interior não estiver organizado, a sua mente em ordem, o seu coração em ordem, vai voltar, é um prazo de pouco tempo, vai voltar tudo de novo. Você não vai conseguir manter aqui fora. Primeiro, a ordem você coloca nos seus pensamentos. Você não vai pensar qualquer coisa. Você não vai falar qualquer coisa. Você não vai ficar distraído, distraída. É tempo de estar na torre de vigia, ir para um lugar alto. Sai da multidão. Vai lá. Se isola com Deus. Senhor, o que é o que o Senhor quer? O que o Senhor espera de mim? Porque senão a amargura vai te dominar. A insatisfação vai te dominar. E você vai fazer aquilo que não é para ser feito. Você vai dar atenção à voz da vontade e não à voz de Deus. Aí aqui, 1 Samuel, não vou ler tudo para você, mas fala aqui de Davi. Enquanto Davi falava com os seus irmãos, ele viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Quer dizer, o povo já vinha ouvindo ali aquela afronta de manhã e à tarde. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados. Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma das suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Davi falou com alguns homens que ali estavam para confirmar se era verdade o que diziam. O que ganhará o homem que matar esse filisteu e terminar com os insultos que ele faz a Israel? Davi perguntou a eles e continuou: quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão, que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? 32, não se preocupe por causa desse filisteu. Davi disse ao rei: o seu servo irá lutar contra ele. Davi não se acostumou com o insulto do Golias. Você não pode se acostumar com os insultos de Satanás. O que é que o diabo tem apresentado para você e você já se acostumou? É um diagnóstico? Você já se acostumou também com a miséria, com a escassez, com o conta-gota? Você já se acostumou com o quê? Porque Davi, quando ouviu aquela afronta, ele sabia quem ele era em Deus. Ele não estava distraído, ele estava na torre de vigia. Ele tinha o altar do investimento, o altar do sacrifício. Ele tinha vida com Deus e ele foi e enfrentou o gigante. Agora, se você tem algo, você não vai conseguir enfrentar o gigante. Você precisa, lembra, ser verdadeiro, sincero com você. O que é que está acontecendo comigo? E o nosso querido Neemias. História da vida de Neemias, filho de Acalias, escrita por ele mesmo no mês de Quisleu, no 20º ano de Artaxerxes, rei da Pérsia, enquanto eu estava no palácio na cidade de Suzã, um de meus irmãos, chamado Hanani, veio me fazer uma visita.
em companhia de alguns homens que haviam chegado de Judá. Na conversa que tive com eles, procurei saber, como iam as coisas em Jerusalém. Como estão os judeus que restaram? Aqueles que voltaram lá do cativeiro. E como está Jerusalém? Perguntei a eles. Eles responderam: as coisas por lá não andam nada boas. Os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província de Judá passam por grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém ainda estão derrubados e suas portas estão destruídas pelo fogo. Quando ouvi o que eles disseram, sentei-me e chorei. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava o tempo orando ao Deus dos céus. Ou seja, estava em jejum. Então clamei: ó Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e é misericordioso com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. E é misericordioso com quem? Com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os seus ouvidos estejam atentos e os seus olhos abertos à oração que o seu servo está fazendo, noite e dia. A oração que o seu servo está fazendo, noite e dia, em favor dos seus servos. O povo de Israel. Confesso que nós, pessoa que chama responsabilidade, ela nunca vai falar assim: não, porque ele fez isso, não, porque ela fez isso. Ah, mas também o fulano faz. Por que você está cobrando de mim? Mas a ciclana faz. Não, olha aqui. Confesso que nós, ele se incluiu. Os israelitas temos pecado contra o Senhor. É verdade. Eu e meu povo temos pecado. Neemias não se acostumou com aquelas ruínas. Desde o primeiro momento, ele foi perguntar, uma conversa. Ele ficou sabendo, ele já foi orar, ele já foi buscar de Deus, ele já foi para um lugar alto. Ele não foi chorar, ele não foi fofocar, ele não foi se distrair, ele não foi tomar um cafezinho, ele não foi, não. Ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi falar com Deus, ele foi chamar a responsabilidade. Senhor, nós pecamos, ajuda-nos, Senhor. Ele não foi, o senhor sabe, eu estou aqui, eu sou copeiro, eu sou fiel, e o povo lá está tudo fraco, né? Oh, meu pai, aquele povo lá está só o Senhor na causa, não se levanta, está tanto tempo lá, tudo caído, tudo em ruínas. Não, ele chamou a responsabilidade para ele. Ele trouxe ali, ele chamou. Ele não se acostumou. E você precisa sair do grupo dos acomodados e dos acostumados. Ah, eu já acostumei com isso. Ah, eu já acostumei com aquilo. Ah, eu já me acostumei a falar isso. Mudou o tempo, eu fico doente. Ai, mudou o tempo, minhas pernas doem, meus ossos doem. Sabe, tem gente que tem aquelas frases de efeito, aquelas frases clássicas. Ai, aconteceu isso, vai acontecer aquilo. Já se acostumou com a desgraça, já se acostumou com a língua pesada, já se acostumou a fazer do seu jeito. Não está em alerta, vigilante, você vai se auto-excluir. Lembra, façam tudo que ele mandar. Lembra, qual que é a era? Qual que é a era? A era do Espírito? É tempo de se encher de Deus. É tempo de se encher da presença. Você tem um tempo vago, vai orar. Vai ler a Bíblia. Vai falar com Deus. Os dias são maus. E existem laços, ciladas, armadilhas. Gente, se vocês soubessem o que temos ouvido em atendimentos, vocês ficariam assim: não, pastora, isso não existe. Não, você está ficando louca, pastora. Não, pastora, isso não existe. Eu falo que existe. E quando você fala com uma pessoa e a pessoa quase fala assim: meu Deus, olha, tem hora que poder, eu creio, olha, Senhor, podia ser o tempo de Ananias e Safira. Sabe quando foi isso mesmo que você fez? Foi, puf. Ia morrer uns 200, 300. Vai estar na graça, né?
Aí pergunta, não, só isso mesmo. Não, só isso. Aí você vai, faz igual como que é o Ezequiel? Pegou pelos cabelos, vem cá. Cavuca ali, vai. Cavuca, vem cá, você vai achar mais coisa repugnante. Cavuca, vai cavucando que você vai encontrar. Pegou o profeta pelos cabelos. E tem gente que está se acostumando com a mentira, está se acostumando com as migalhas do diabo, está se acostumando em dar desculpas, está se acostumando com o pecado. E isso vai custar caro, porque é tempo de estar em vigilância, é tempo de olhar, é tempo de vigiar, vigia o que você fala, vigia o que você faz, vigia as suas intenções, vigia as suas motivações. Porque você viu na sexta-feira, o altar, se o altar tiver quebrado, aonde a mentira, você mentiu, você quebrou o altar. Se você enganou, você quebrou o altar. Você viu sexta-feira aqui, quase que a gente nem se mexia. Você via o próprio Espírito quase saindo pelos olhos da bispa, a fúria do Espírito. Com algumas pessoas que têm levado na brincadeira, o que não é para levar na brincadeira. O sucesso não combina com desculpas, o sucesso não combina com a negligência. Olha isso aqui, Colossenses 4:2. Não se cansem de orar. Perseverem nisso, é nisso aqui, ó. Estejam vigilantes e lembre-se de ser gratos. Tinha que fazer um quadro e colocar isso lá no seu banheiro, no seu guarda-roupa, no teto, quando você deitar, nas paredes laterais. Não se cansem de orar. Não é de fazer o mal, tá? Não se cansem, o quê? De orar, perseverem nisso, estejam vigilantes e lembre-se de ser gratos. Aí aqui, ó, Apocalipse diz assim, olha. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. Para onde você tem olhado? Para baixo? Para os lados? Ou você está olhando para o autor e consumador da sua fé? Vi uma porta aberta no céu e a mesma voz, olha isso aqui, que eu tinha ouvido antes, que tinha soado como um poderoso toque de trombeta, falou comigo e disse, suba para cá. Deus quer que você suba. Deus quer você perto dele. Deus quer você cheia do poder dele. Suba para cá, ó. E eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando eu me relaciono com Deus, quando eu tenho intimidade com o meu Deus, Ele conta os seus segredos para mim. Ele conta os segredos dele para você. Suba para cá. Não é para ficar aí, ó, aí na carne, olhando para baixo, olhando para os lados, olhando para o pecado, para as suas vontades. É para olhar para o alto. Olhe para o alto, suba para cá. Quando olhei, ó, então quando eu vi uma porta aberta no céu, ele estava olhando para cima, para a direção certa. Que nessa manhã, você possa ter entendido isso. Nada vai passar dos olhos do Senhor. Nada. Nada. E essa é uma palavra de vitória. Se você entender isso, se você não largar, mas você abraçar essa palavra, você amar essa palavra, Senhor, conta comigo.
Quando o Senhor for querer destruir algo, acabar com algo, o Senhor vai olhar e o Senhor vai me ver na brecha. O Senhor vai me ver, o Senhor vai poder contar comigo. Eu vou ser uma mulher de oração, um homem de oração. Eu vou estar ali na brecha, eu vou estar ali em santidade, em pureza de coração, uma mente pura, olhos puros, um coração puro, mãos santas, mãos limpas. Para que então o Senhor possa completar, para que eu possa ver o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos estão dentro da igreja e não tocam nessa perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Estão vivendo de conta-gota. É um pouquinho aqui na família, é um pouquinho aqui na vida espiritual, é um pouquinho aqui nas finanças, é tudo conta-gota. É tudo conta-gota. Chega, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, com o seu propósito no coração e com os seus olhos fechados. Eu quero que você, se quiser dobrar o seu joelho, se quiser vir aqui no altar, se quiser, fique à vontade. Eu quero que você dobre o seu joelho, se quiser também, mas eu quero que você se renda a Deus agora. Mas não é se render da boca para fora, gente, chega. Chega de se emocionar com louvor. Chega de se emocionar ou até ficar assustado. Não, a palavra, ela não vem para pesar você. Ela vem para trazer uma consciência. Olha, você precisa mudar nisso aqui. Você precisa ajustar isso aqui. Você precisa parar com isso aqui. Você precisa intensificar nisso daqui. Você precisa parar de falar isso aqui. Parar de ter essa boca pesada. Você precisa parar de julgar com o seu coração. Para de questionar as lideranças. Para de questionar um direcionamento. Para de questionar um culto. Para de fazer do seu jeito. Você já se acostumou a fazer a coisa errada. Fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda na minha incredulidade. Porque eu achava que eu era cristã. Eu achava que eu acreditava. Mas eu estou vendo que eu sou incrédula. Eu sou incrédulo. Porque eu não tenho praticado a palavra. Eu tenho soltado. Eu tenho rejeitado. Eu tenho largado. E eu tenho abraçado a mágoa. Eu tenho abraçado o pecado, o erro. Eu tenho abraçado tantas coisas que entristecem o Senhor. E eu não quero mais. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fala com Ele. Ele está pronto para te ajudar. Quando Pedro afundou, ele não foi lá e falou assim: seu maldito, você não creu em mim, você vai morrer afogado. Não estenda minha mão para você, não. Deus está estendendo as mãos dele para você nessa manhã. Essa palavra é o amor do Senhor, estendendo as mãos dele em seu favor, estendendo as mãos dele e te levantando como nunca antes. É para te levantar, é para te dar força, é para você depender mais dele, é para você se render mais a ele. Vai se render mesmo. Sabe, fala as suas misérias. Olha, eu ainda sou lasciva mesmo. Eu gosto do pecado, me ajuda, Deus. Eu gosto de mentir, eu sou mentirosa. Senhor, me ajuda. Eu gosto do erro, eu gosto de uma fofoca. Eu sou curiosa, me ajuda. Ajuda na minha incredulidade, Senhor. Não, eu gosto de trair as pessoas. Eu gosto de queimar as pessoas. Não, eu gosto da pornografia. Eu gosto. Eu gosto. Está em mim. Eu não sei se foi as lutas que meus pais não guerrearam, mas eu gosto. Me ajuda, Senhor, a pegar nojo, aversão, a me render à sua vontade. Simplesmente para de enrolar com Deus. Simplesmente fale a verdade. Deus quer verdade no íntimo. Ele não pode suportar um coração quebrantado. Ele não suporta. Ele abençoa quebrando o seu coração. Ainda que você tenha alguns minutos
Mas se quebranta, fala assim: olha, Senhor, Senhor, meu Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu quero te conhecer mais, eu quero conhecer o Senhor, eu não quero só cantar. Eu não quero só cantar, Senhor, chega. Eu não quero só cantar, meu Deus, chega. Chega. Chega de falsidade. Chega de teatro, chega de teatro, chega de encenação, chega de parecer espiritual. Eu quero ser de verdade, Senhor. Fala com Deus, eu vou te dar um momento. E eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. E eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Jesus, eu me rendo a ti, sim, eu me entrego a ti, Senhor. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. E eu me rendo, Querer nas nossas vidas. eu me rendo. Esta é a era do Espírito Santo. E cada um entenda isso e venha encher as suas talhas. O Senhor mandou aqueles homens, aqueles servos, encherem aquela talha de água. E a água representa o teu espírito. É tempo de se encher do teu Espírito Santo, de se alimentar da sua palavra, de esperar no Senhor. É tempo de estar em alerta, subir na torre de vigia, de estar vigilante, de estar atento, atenta, de estar atento à voz do Senhor e não à voz da vontade. Eu peço ajuda a cada pessoa que aqui está. Senhor, desperta, cada um conhece a sua vida privada. Cada um sabe da sua vida privada, cada um sabe das suas intenções, das suas motivações. Se existe alguém que ainda não tem conhecimento pleno, coloca a luz nas trevas, coloca a luz nas trevas. Dê discernimento. E que um temor constrangedor, um temor reverencial possa dominar a igreja. Um temor, não medo, mas um temor, um respeito pelas coisas do Senhor. Que, meu Deus, na
testa de cada um esteja escrito santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, que os olhos dessa pessoa sejam santos, que os ouvidos possam ser santos, a boca uma boca santa, as mãos puras, mãos santas, os pés santos, puros na presença do Senhor, por onde caminhar, por onde passar, que haja santidade ao Senhor, que haja pureza nos corações, que haja santidade ao Senhor, que haja pureza nos corações, que haja santidade ao Senhor, uma vontade em agradar ao Senhor e fazer um corte na carne, agradar ao Senhor e fazer um corte na carne, agradar ao Senhor e fazer um corte na carne, agradar ao Senhor e fazer um corte na carne, agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor enquanto come, enquanto bebe. Tudo que fizer, quer comais, quer bebais, façam para a glória de Deus. Meu Deus, santidade quando for comer, santidade quando for dormir, santidade quando for num shopping, santidade quando estiver ali nos bastidores, santidade no quarto, santidade na sala, santidade na cozinha, santidade no celular, santidade no computador, santidade na mente, uma mente sadia, uma mente pura, a mente de Cristo, Senhor. Dê a mente de Cristo, é o que eu peço, Espírito Santo. Dê a mente de Cristo para cada um, uma mente sadia, uma mente focada. Foco é igual músculo, precisa ser treinado, precisa ser exercitado. Se o foco dessa pessoa era só no erro, no pecado, que a partir de hoje ela mude de rumo. Em nome de Jesus, eu declaro um renovo, uma força, o Espírito do Senhor se apossando dessa pessoa. E meu Deus, ela dando grandes viradas, grandes guinadas, um giro de, meu Deus, 360 graus. Meu Deus, chega de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Chega de se afastar da presença do Senhor, por causa da boca, por causa da mente, por causa das mãos, por causa da impureza do coração. Chega, eu declaro um coração como Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável, constante, sem, meu Deus, idas e vindas, sem altos e baixos. Cria em nós, Senhor, um coração puro e renova um espírito estável, um espírito estável, um espírito estável. Eu agradeço ao Senhor por este culto, por essa direção, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, porque isso aqui é o amor do Senhor. Nós queríamos, pode ser que alguns, eu queria uma palavra do Mar Vermelho, eu queria jubileu, é tempo de favor, de graça, mas essa é uma palavra de amor, é o Senhor nos estreitando para recebermos coisas maiores, para que o Senhor possa nos levar para um nível maior. É um vinho novo, é o Senhor mudando odres, transformando em odres novos, porque o odre velho, ele não vai poder ser esticado, mas ele vai ser arrebentado. Então chega de odres velhos, chega de odres velhos, chega. Eu declaro odres novos, que o Senhor pode esticar, e pode esticar, e Ele não vai arrebentar, porque é um odre novo, é uma nova mente, é um novo olhar, uma nova visão, uma nova boca, é tudo novo, é um odre novo, para que possa suportar esse vinho novo. O Senhor alertou que em 2025 as coisas não seriam mais da mesma forma. Meu Deus, e muitos brincaram com isso, Senhor, muitos brincaram. Chega de brincar com o Senhor, do Senhor não se zomba, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba, não se escarnece, o culpado Ele não tem por inocente. Para de confundir longanimidade com impunidade. Deus é longânimo, mas quando precisa punir, Ele vai punir, não vai passar. Então, esse é um culto
que o próprio Deus diz: saia na frente. Olha, o que eu tenho visto Deus abrir portais, portais e mais portais. Fala tudo, saia na frente. Não esperem vocês serem pegos, não esperem isso acontecer. Vai lá, sai na frente, fala. E muitos deixam passar. Não, chega. É um vinho novo, é um odre novo. Você não é mais a velha criatura. Em nome de Jesus, Senhor, que aonde eu não pude entrar, que o Senhor entre e que o Senhor termine a boa obra que o Senhor começou neste culto, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.